Jeremias capítulo 17, versículo 12. Glória a Deus. Você que já achou, curva sua cabeça, coloca a mão sobre a altura da sua Bíblia. Vamos pedir direção a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos, dá entendimento, dá a direção, Senhor, da tua palavra, porque, meu Deus, nós temos dívida com o Senhor, e essa dívida, meu Deus, ela só vem acumulando a cada dia. Então, meu Pai, venha nos mostrar a tua santa e preciosa palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Abaixa o dedo no fundo. Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Trono de glória enaltecido desde o princípio, é lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias estava clamando a Deus que o socorresse de quem? Dos inimigos. Você vê que a palavra diz que os que se apartam dele, ou seja, de Deus, ou do homem de Deus, da mulher de Deus, os nomes deles serão escritos no chão. Então muitas pessoas, por qualquer probleminha, por qualquer situação difícil, já abandonam a Deus. Sim ou não? Sim. Muitas pessoas, se acontecesse um acidente que aconteceu comigo, vou dar um exemplo, nós estamos vivendo, então nós temos que dar um exemplo que está passando com a gente. O inimigo, ele sabe que Deus tem preparado para nós, para eu, para você. O inimigo sabe, e ele morre de medo que a gente receba a bênção. E Deus já tinha me falado uns dias atrás, eu até tinha comentado com a minha esposa, minha ovelha antiga. Deus tinha me dito que a bênção estava próxima de acontecer. E justo eu vim do trabalho na segunda, uma pessoa foi usada pelo Satanás, Não estou dizendo que a pessoa é de Satanás. Às vezes é uma pessoa que crê em Cristo, Mas às vezes Satanás ele encontra uma brecha na pessoa e acaba fazendo ela de cavalo. Por que cavalo? Porque o cavalo ele é redeado, ou seja, ele é movido pela rédea. E uma vez que não vou dizer motorista, não sei como é que fala, o cavaleiro, uma vez que o cavaleiro monta, ele leva o cavalo para onde ele quiser. E as pessoas são assim. Se deu uma brecha, Satanás montou nele, ele vai fazer o que ele quiser, vai levar ele para onde ele quiser, vai redear ele, ou seja, aonde ele mover a rédea vai conduzir a pessoa. E então aconteceu esse acidente. Não queremos se achar merecedor nem digno de coisa alguma, não, porque nós somos pequenos, somos falhos. Mas muitas pessoas, por isso, já não estariam aqui na presença de Deus, estariam colocando dificuldades, adversidades. O pastor me perguntou: ô Breno, vai pra igreja hoje, Eu falei: senhor, hoje eu não vou mesmo? Eu vou, nem que eu fique no banco, ele falou: mas você pode orar com a mão esquerda. E Deus tinha mostrado já que eu pode orar com a mão esquerda, não era para parar, não. Se fosse preciso pedir ajuda para alguém, mas não
não desistir de orar. Muitas pessoas iam dizer: não, pastor, como eu vou fazer o culto com um só? Como é que eu vou orar pelo povo? Como é que eu vou pegar a Bíblia? Como é que eu vou segurar o microfone e fazer várias coisas ao mesmo tempo? Mas na hora que ele falou assim: amanhã o problema vai estar aqui, não é? Eu falei: sim, Senhor, pastor, não vou medir esforço, porque se eu medir esforço é pior. Se eu pensar em desistir, é pior, porque a bênção está próxima. Glória a Deus. Então, quando a nossa vida estiver acontecendo coisas assim, e Deus já falar antes com você, já pode saber que está próximo a bênção. Pode saber. Porque Satanás não vai perder tempo com os que já ele. Não. Ah, mas as pessoas lá fora morrem. As pessoas lá fora contraem doenças, contraem por causa dos atos deles, dos frutos deles. Glória a Deus. Mas a minha esperança, a esperança é Deus. Que Ele fala: ó Senhor, a esperança de Israel. Quem é Israel? Hoje somos nós, os filhos de Abraão, o povo eleito, o povo que Deus escolheu como sacerdócio. Todos nós, até os negros, temos um papel de sacerdócio. Sim ou não? Sim. Porque antigamente quem intercedia pelo povo eram os profetas, os sacerdotes. Hoje você pode entrar em oração e interceder pela sua vida, ou pela vida de outrem, ou pela nação, ou pela igreja. Você não é proibido disso. Você pode, porque você é sacerdócio. Todos nós que estamos levando uma vida diante de Deus. Mas a nossa esperança é os que se apartam de Deus, os que desistem do caminho, terão seus nomes escritos no chão. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a palavra. As pessoas que se apartam, por isso que é importante permanecer, porque Deus ele nos promete que o nosso nome estará no livro da vida. Porém, aqueles que se apartam do caminho, se apartam da palavra de Deus, terão o nome escrito no chão. Vamos continuar aqui. Olha a fé, o que a fé ela fornece. No 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei, porque tu és o meu louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está te falando. Se continuar no caminho, louvando, perseverando, você vai pedir cura, meu Deus, e Deus vai curar. Você vai pedir salva, meu Deus, e Deus vai salvar. Porque Ele é o louvor das nossas vidas. Ele é o nosso louvor. Ele é o único que é digno de nós estarmos aqui adorando, clamando. Você que é obreiro, você que é pastor, missionário, você não trabalha para homens. Você que é levita, você não louva para homens. Você não está no altar aqui para agradar a homens, não. Você está aqui, mas estamos aqui porque Deus nos chamou. Glória a Deus. Porque foi o próprio Deus que chamou. Porque se não fosse, nós não estaríamos. E Deus ele chama muitos, mas muitos não sabem. Eu acho que talvez eles não conseguem definir o tamanho da honra que é estar aqui. Ou, não estou dizendo aqui no ministério oficial, não. Estou dizendo na presença de Deus, verdadeiramente. Onde Deus está presente. É uma honra estar aqui. Glória a Deus. Eu já passei por outros dois ministérios. E desde aquela época eu tinha honra. Eu sentia a honra de poder ajudar, poder estar evangelizando. Pelo mínimo que seja que fosse. Desde aquela época eu não perdi um dia dentro da igreja. Só não tinha culto dia de sábado, mas tinha segunda, tinha terça, tinha quarta, tinha quinta, sexta e domingo. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma honra imensurável
estava dizendo, falando comigo antes do culto, e fazendo me lembrar de quantas pessoas que já passaram por aqui ou na rua, e Deus me usou para orar por elas, para clamar, para interceder. E eu fiquei emocionado porque é uma emoção muito grande, sabe, gente? De uma pessoa abençoada, de uma pessoa liberta. A nossa alegria é essa. E Deus disse: se você está com saúde, meu filho, você tem saúde, eu te livrei da morte. Então você tem que fazer o trabalho, você tem que estar lá. Você não pode parar, você não pode desistir. Deus não tinha dado uma palavra até eu chegar na igreja. E olha aqui, que eu fiquei o dia inteiro em casa e Deus não tinha dado a palavra ainda. Mas chegando aqui no altar, Deus me fez ver quantas pessoas passaram por aqui. E Deus já usou para pregar a palavra, para falar com as pessoas sobre o amor de Deus. As batalhas que eu comprei, que nós compramos cada dia por elas, e eu não me arrependo de nenhuma delas, não me arrependo. Porque o nosso alimento é nas almas, o nosso alimento é esse, é aquelas pessoas abençoadas. E se um dia eu padecer pelo nome de Jesus, vai ser uma honra maior ainda, de um dia honrar esse Deus que transformou a minha vida, transformou a vida de vocês, o Deus que nos ama e nos amou. E eu tenho certeza que no dia que eu clamar a Ele, cura, meu Deus, Ele vai curar. O dia que eu orar para Ele e pedir para Ele, meu Deus, por amor dessa alma, Pai, cura essa pessoa, livra dos vícios, Deus vai fazer, porque Deus é Deus. E Ele não vai nos deixar órfãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Jesus. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Glória a Deus. Às vezes a gente nem quer buscar pelas pessoas. Às vezes a gente nem queria, na verdade. Mas a gente também não pode negar o que Deus tem para nós. Não pode, não podemos. Nós não podemos porque é diferente, gente. Domingo agora eu estava evangelizando um rapaz. Na verdade, estávamos eu, o Levi Josias e o Pedro Linei passando. Nós íamos passar reto e o Levi veio avistou um homem e Deus tocou no coração dele para falar com ele. E quando a gente foi falar com ele, ele começou a conversar e começou a falar que a primeira coisa que ele perguntou para a gente foi: você já foi no monte? Nós falamos sim, várias vezes. Inclusive, dia 3 nós iremos lá no São Roque. Aí ele falou assim: vocês já viram as folhas se acenderem? Vocês já viram a presença de Deus no monte? E isso me fez crer que o que nós vemos é verdadeiro. Porque não é só nós que vemos, não. Deus ele tem se apresentado a quem Ele tem um propósito muito grande. Deus ele tem se apresentado. Ele falou assim para ele: não, a gente viu sim, graças a Deus, várias maravilhas, várias coisas. E ele disse que quando ele tinha 14 anos, Deus tinha se apresentado para ele. Porém, ele foi para o caminho das trevas, aonde ele cometeu crimes, assassinato, cometeu tráfico, ficou 9 anos preso.
Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Eu falei assim, realmente está em todos os lugares. Deus está aqui, como também está ali, como também está na igreja, como também está na Ásia, nos Estados Unidos. E eu disse para ele, deixa eu fazer só uma pergunta para o Senhor. Se o Senhor me responder, e o que eu estou falando sobre o nome de Deus, o Senhor vai me responder e eu vou deixar o Senhor em paz. Aí ele falou assim, pode perguntar. Eu falei assim, quando o Senhor ouviu que Deus apresentou para o Senhor estava na igreja, no ministério? Ele disse, sim. E eu falei para ele, e o resto da sua vida? O Senhor viu? O Senhor viu? Ele falou, não. Então isso nos faz pensar que quando você está na igreja, quando você está aos pés do Senhor Jesus, é diferente a comunhão. A comunhão é diferente com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra, agora não me vem a memória o nome de um rapaz na Bíblia que, para ele conseguir ver Jesus na multidão, ele teve que subir na árvore. Zaqueu. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Às vezes foge da memória, né? Todas as informações. Mas o que Jesus disse? Ele poderia ficar ali, ele poderia estar lá, mas Jesus estava vendo ele desde a hora que ele estava na casa dele. Mas Jesus disse: desça agora, porque me deu vontade de ir à sua casa. Deus não quer ninguém acima, não. Deus não quer ninguém achando merecedor, não. Deus quer todo mundo de joelhos aos pés dele, adorando e clamando. Aí eu falei com ele, irmão, volta para a igreja, rapaz. Não estou falando sobre o ministério lá, não. Pode qualquer lugar que tenha Deus, verdadeiramente, o Espírito Santo. Aí nós oramos por ele, abençoamos a vida dele, e assim que terminou a oração, ele sorriu e o rosto dele brilhou. E eu tenho certeza que ele não veio aqui ainda, mas ele foi em outra igreja, tenho certeza disso, porque Deus tocou na vida dele. Então essas coisas não tem preço. Você vê a pessoa triste aqui e orar por ela, clamar a Deus, e na mesma instante você sentir que Deus operou na vida dela e ela sorrir e te abraçar e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então isso não tem preço hoje, não tem. E na verdade nós nem queremos estar aqui, mas o que nós sentimos dentro de nós é inexplicável. Eu não sei se você já sentiu isso, mas às vezes você fica até emocionado com o que Deus faz, é um sentimento maravilhoso. Então nós devemos ter cuidado para não ficar pelo caminho, cuidado para não nos afastar, porque quando o inimigo começa a bombardear uma pessoa que está no caminho de Deus, que está fazendo tudo certo, que você observa os frutos e ela tem uma vida com Deus, quando a aprovação vem, é porque Deus está próximo de abençoar essa pessoa, é porque Deus está próximo de fazer cumprir a promessa da sua vida. Glória a Deus. Eu conheço um rapaz que toda vez que ele estava perto de ser abençoado, o inimigo vinha lançar armadilha, o inimigo vinha e colocava uma coisa na mente da pessoa. Eu não sei se você conhece uma pessoa assim, mas eu conheço. Todas as vezes que estava próximo da bênção vir, o inimigo vinha e lançava contenda, sentimento de inveja, sentimento de soberba. Glória a Deus. Mas Deus tem misericórdia, né? E as misericórdias de Deus duram para sempre. Agora, uma pessoa que é ímpia, que ela não obedece a palavra, quando ela está sendo provada
porque qualquer coisinha já desvia ela do caminho, qualquer coisinha ela já desiste, qualquer empecilho que tiver, fica pelo caminho e perde a bênção. Glória a Deus. Tem uma palavra que diz: se tua mão lhe faz pecar, arranque e lança fora, porque é melhor você ficar no reino de Deus sem uma das suas mãos do que para o inferno com as duas. E o olho, a mesma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra diz que há um abismo muito grande entre os escolhidos e entre os condenados. Há um abismo muito grande, aonde nem de lá passa para cá e nem daqui passa para os outros. Esse abismo do mundo atual chama-se incredulidade, e a incredulidade leva ao desânimo, à desistência, e nós desistimos pela incredulidade. Mas quando você crê que há um Deus e não se recusa às ordenanças do nosso Deus para conosco, está difícil. Deus mandou você empregar, você é empregado. Deus mandou você louvar, você vai louvar. Não adianta correr, porque aí, se você fizer conforme o seu querer, você está querendo atuar mais que Deus na sua própria vida. E a nossa direção da nossa vida, quando a gente toma ela sem Deus, ela é falha e cheia de erros, mas o nosso Deus, ele não tem erro. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. continuar aqui. Mas eu, 16, mas eu não me recusei a ser pastor, seguinte, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze todo sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Glória a Deus. O nosso refúgio no dia mau é o nosso Deus, o nosso Senhor. Muitas pessoas vêm do trabalho, após passar um dia de sofrimento, após passar um dia de perseguições, ela acha que a casa dela é o refúgio. Não. Negativo. Porque na casa dela também tem muitos problemas. Como é refúgio, se ela chega aqui, aí começa a olhar para uma parede, a parede, aí pensa, aquela parede tem que pintar, meu Deus, dá em posição. Aí olha para o chão, aí vê uma roupa no chão. Meu Deus, misericórdia, deixa eu dar roupa aqui. Aí começa a se preocupar com muitas coisas, sabe? Começa a se preocupar. Então isso leva a crer que o teu único refúgio é o nosso Deus. Ele é o único refúgio. Glória a Deus. É o único. Você vê que você vem para a casa de Deus, e quando você clama em espírito de verdade, você não consegue pensar nos problemas, porque vem a paz. Isso é, se vir buscar em espírito e em verdade. Agora tem irmão que já está aqui no culto, de olho no celular. Meu Deus, e esse pastor não acaba não, né? 2 horas de palavra? Não, rapaz, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer um feijão, eu tenho que fazer um frango. Oxi, aí o pastor começa a encerrar, aí o pastor passa um recado. Aí, meu Deus, eu pensei que tinha acabado, pai. Misericórdia, Senhor. É que meu pastor disse ontem. E agora eu estou entendendo. É que tem muitas pessoas que, para receber a bênção na casa de Deus, elas não conseguem chegar dessa forma. E elas
ficam chateadas, bravas, quando luta um pouco mais tarde. Mas lá no médico a gente fica 5, 6 horas no médico, fica a madrugada inteira se for preciso. O médico ontem, na segunda, o médico queria me internar. E sabe Deus quantos dias eu ia ficar lá internado. Mas aí Deus falou comigo, e o próprio inimigo deu a brecha, falou assim: você quer ficar agora, internado agora, ou você quer vir amanhã cedo, mais preparado, para você ficar internado? Eu falei para o médico: não vou ficar agora não, vou embora, se der para mim amanhã eu venho. O inimigo deu as áreas que precisava para dar tempo de orar, de clamar a Deus, de interceder. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei em casa, chamei a minha esposa e falei assim: vamos orar aqui rapidinho, vamos orar, vamos derramar o azeite, e Deus ele vai fazer a obra. Se Ele quiser que eu fique lá, eu vou ficar lá também. Se não quiser, eu vou ficar aqui. Aí eu fui lá no hospital de manhã, e a médica falou para mim, refez o raio-x, refez tudo, e falou assim: realmente quebrou uma parte aqui, um pedaço, mas a gente vai colocar no lugar e não vai precisar operar. Isso aí foi Deus me livrando de uma cirurgia, porque na cirurgia a recuperação é muito mais demorada. Sem contar os dias que eu ia ficar lá, e o inimigo ia me tirar da presença de Deus por esses dias. E talvez eu não teria mais força para voltar. Quem está entendendo o que o inimigo faz? Você está vendo o que o inimigo faz com a pessoa? Se a gente não tiver firme, meu irmão, se a gente não tiver disposto a lutar contra as armas, pode ser que muitos fiquem no caminho, inclusive a mim. Mas eu vejo, você pega a palavra assim, mas nós somos falhos, né? Nós somos homens. Eu tenho certeza que na cabeça de cada um já passou o sentimento de desistir, de cuidar da sua própria vida, de não estar padecendo pelo nome de Deus. Já passou assim, e vai passar muitas vezes ainda, até que Jesus venha ou nós partamos para Ele. Aí imagina se eu ficasse lá uma semana, 2 semanas, e ficasse fraco, e todo mundo vinha e jogava uma palavra de derrota. Não, vai demorar isso aí, irmão. Isso aí não vai ficar 100% mais não. Porque os médicos tudo assim, lá, tudo assim, tudo. Porque o homem é muito limitado, ele quer chegar da forma que ele quer. Aí eu coloquei a criança no dedo, aí a mulher falou assim: e esse dedo aí? Tá inchado, hein? Falei: não, mas só avaliou, só. Mas essa aliança aí, não vai sair não, hein? Vai ter que cortar o dedo aí, vai ter que cortar a aliança. Falei: meu irmão, fica em paz aí, eu já dou aula, já posso embora. Aí quando foi no dia de manhã, eu passei um sabãozinho no dedo, um sabonete, aí eu pedi para alguém me ajudar, e nós conseguimos tirar. Aí se eu ficasse lá, ia especial a aliança. Ou seja, muita palavra de derrota. Glória a Deus. Mas Deus ele é justo para nos livrar das nossas obras. Deus é justo. E Ele faz conforme o nosso proceder. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Daqui uns dias eu vou fazer um microfone igual para o Silvio Santos aqui, ó, uma área aqui em cima. Fica só na paz. Hebreus capítulo 6. Igreja, você não deve ficar com pena não, quando você vê uma pessoa na situação assim, como eu estou, você não deve ficar com pena não. Você deve ficar alegre, porque está perseverando, nós devemos perseverar. Glória a Deus. E às vezes o inimigo ele faz essas coisas, ele faz essas coisas, sabe por quê?
para que a gente venha agir com o nosso sentimento, para que a gente venha, como é que eu posso dizer, glorificar o homem. Fala assim, o obreiro está com o braço quebrado ali, está vindo para a igreja, o obreiro está longe de Deus. Rapaz, ali é Deus mesmo da vida. Às vezes ele faz essas coisas para nós agirmos no sentimento e sem querer acabar idolatrando a homens, a sentimentos humanos. Não. Porque eu mesmo não sou digno, nem de estar aqui, nem de nada, não sou digno. Mas existe uma coisa que é muito poderosa e que permite todas as coisas, que é a misericórdia de Deus em nossas vidas. É o que permite. E se nós formos ficar se pegando o sentimento, a gente vai começar a pensar: o obreiro lá está com o braço quebrado, está vindo para a reunião, está vindo para o culto, está pregando. Então isso quer dizer que eu não sou digno de estar na igreja, porque às vezes eu estou fraco e estou com os dois braços, eu estou fraco e estou com saúde. Eu vou louvar na igreja, eu não sou digno de louvar na igreja, eu não sou digno de fazer essas coisas. Isso aí é o que o inimigo lança na nossa mente. Começa com sentimento, começa com dó, com pena, e acaba levando a isso. Glória a Deus. Versículo 9. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a nós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servistes aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que nós devemos continuar, porque Deus não é injusto para esquecer das nossas boas obras. Deus não é injusto. A palavra diz que continue cada um de vós mostrando até amanhã ou até hoje. Não, até o fim. A mesma diligência. O que é diligência? É você ir ao caminho, você ir de encontro ao caminho. Diligência é quando você pega o seu propósito, abraça o seu propósito que Deus colocou na sua vida e vai a um certo destino. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse destino não deve ser as coisas da terra, não. O destino principal deve ser o reino de Deus. Todos os propósitos do homem e da mulher de Deus levam para o destino, que é o caminho de Deus, que é o reino de Deus. Glória a Deus. Então cada um deve continuar. Eu mesmo vou continuar. Se Deus quiser que eu esteja aqui no altar, eu estarei. Mas se Deus quiser que eu esteja aqui sentado, eu estarei também da mesma forma, agradecido. Hoje Deus está me mostrando, e é incrível porque eu nunca tinha parado para ver essas coisas. E na verdade, Deus nunca tinha me mostrado, mas hoje eu passei o dia inteiro em casa e eu estava
várias pessoas que perderam as suas vidas. E não é coincidência, não, é porque quando a gente se entristece por algo, quando a gente está triste, aí Deus ele começa a mostrar algumas coisas para a gente. Eu não sei se por acaso aconteceu com você. Você está triste, está em prantos, está amargurado, está com a sua alma abatida, pedindo que Deus ele interceda por você. Aí Deus ele começa a te mostrar de diversas maneiras. Às vezes é uma pessoa que chega para te pedir um conselho, às vezes é na televisão que você vê uma notícia. Já aconteceu comigo, então eu tenho conhecimento de Deus estava triste, abatido, sofrendo, e chegar uma pessoa e dizer para mim assim: eu estou passando por isso e por aquilo. O que você acha? E eu percebi que o sofrimento deles estava maior que o meu. Eu percebi que a vida deles estava mais destruída que a minha. A gente deve se alegrar? Não. A gente deve orar. Lá em Lucas 18 diz, né, nós devemos orar sempre, nunca esmorecer, ou seja, nunca se cansar de orar, nunca cessar de orar. E Deus estava me mostrando hoje um tanto de pessoas que perderam a vida, jovens, pessoas muito novas, pessoas que estavam com a vida inteira pela frente, e muitas delas morreram sem a salvação. Muitas delas não deram tempo de se arrepender, não deram tempo de estar na palavra, de estar alicerçado. E não é coincidência. Para o homem e para a mulher de Deus, ele não deve ver nada como coincidência, mas sim como ordenança de Deus e direção de Deus. Nada é por acaso, nada. Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Romanos aí rapidinho. Romanos. Vou procurar aqui, eu não ia nem passar isso, mas já estamos encerrando. Romanos capítulo 3. Versículo 9.
que se conclui? É uma pergunta. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obreiro, o que tem a ver essa palavra? Essa palavra tem a ver com as pessoas que, por muitas vezes, não entendem da palavra, não conhecem o Espírito Santo e começam a condenar, começam a te decretar a morte. Glória a Deus. O caminho delas é apressado de derramar sangue. O médico queria operar, mas ele sabia que dava para fazer o procedimento que a outra médica fez. Ele sabia disso. Mas como a garganta dele está cheia de sepulcro, ou seja, de morte, ele não fez, porque o caminho dele estava apressado de derramar sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que abrir os olhos para isso. Aí o pastor falou assim: ó, escuta o que Deus está falando. Agora, se você quiser ficar, eu vou ser Deus. Eu falei: não, vamos embora. Tem certeza? Eu falei: vamos embora. Tenho certeza. Porque nós temos que abrir os olhos para essas coisas. Muitas pessoas aí padecem na mão dos outros. Porque vamos repetir aqui, ó. Aquele que busca o conhecimento próprio, que busca se engrandecer nos próprios conhecimentos, é isso aqui que acontece com ele. Olha o que acontece com ele. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Ou seja, ele não entende. Não entende a Deus. Ele não busca a Deus. Glória a Deus. Todos se extraviaram. A umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora. O que o veneno faz? Mata, mas ele não mata de uma hora para outra. Não. Ele mata lentamente. A víbora é uma serpente venenosa, muito venenosa. E uma vez que o veneno ele entra na sua corrente sanguínea, para os médicos, o que simboliza a vida? O sangue. O sangue simboliza a vida. Para os médicos. Para nós é outra coisa. Porque os médicos eles não entendem o que nós entendemos. Então, enquanto há sangue, a vida. Você vê que muitas pessoas que não estão traumatizadas, com traumas, perderam muito sangue, o corpo ele demora para recuperar. Então eles fazem o quê? Bolsas de sangue, porque senão não teria vida. Porque o sangue é responsável por levar o oxigênio e os nutrientes a todo o corpo. Não sei se você sabe disso, mas o sangue é responsável por levar o oxigênio para que o seu corpo funcione, o ar que você respira é transmitido ao seu corpo através da corrente sanguínea. E uma vez que o veneno deles entra na sua corrente sanguínea, vai afetando primeiramente as suas veias, suas artérias, coagulando o sangue e depois afetando os órgãos um a um. E você vai sofrendo. E quando você pensa que não dá falência múltipla dos órgãos, todos os seus órgãos param.
também ciência, porque o corpo humano foi feito por quem? Por Deus. Essas coisas Deus já fez por ela no isso. Então isso aí não fique espantado por essas informações não, porque foi o próprio Deus que deu, que fez o corpo, soprou o espírito divino, fôlego de vida, e deu conhecimento para os médicos estudarem e ajudarem a gente nesse caminho. Mas aquele que não tem a Deus, ele é igual ao veneno de víbora, vai matando lentamente, vai parando o rim, vai parando o fígado, e quando você vê, está um sepulcro aberto. O que é sepulcro? Um túmulo. E o que tem no túmulo? Morte, é um cadáver. Glória a Deus. Todos vocês já viram, algumas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Então, uma palavra é capaz de matar, com uma palavra de derrota, com uma palavra de desânimo. E se você deixar isso entrar na sua vida, na sua corrente sanguínea, essas coisas vão matando lentamente. Você vê que uma pessoa, quando ela recebe muitas maldições, recebe muitos diagnósticos de derrota, de engano, ela começa o quê? Ela é uma pessoa feliz, alegre na presença de Deus, que busca a paz com Deus. Aí de repente chega um e joga uma palavra de derrota. Aí como ela vai ficando? Aí chega outro, aí chega mais um, aí daqui a pouco ela está rastejando e não suporta mais. E eles, com palavras de veneno, eles vão matando as pessoas lentamente. Quem está entendendo essa parte? Glória a Deus. Glória a Deus. No 14, ó. A boca eles a têm cheia de Maldição. maldição. E do quê? De amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há o quê? Destruição. E o quê? Miséria. Desconhecem o caminho Da da paz. paz. Não há temor De Deus. de Deus diante dos seus Olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos médicos, eles não viram mesmo do poder de Deus. Já vi vários testemunhos de pessoas ir para o médico decretar: ó, você tem mais 30 dias de vida, você tem mais 6 meses de vida. E ela dizer: o Senhor está dizendo, mas meu Deus disse que eu vou ter vida, eu vou ter vida em abundância. E o médico zombar na cara dela e dizer: Senhor, eu só acredito vendo. Porque eles não têm o temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não sentem. Se eles conhecessem 10% da palavra que nós conhecemos, eles teriam no que acreditar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eles se acham acima dos vivos, porque eles são muito estudados, eles leem muito, eles dependem dos conhecimentos humanos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a palavra diz que nos lábios deles é o quê? Veneno de víbora, serpente. E a sua boca é cheia de maldição e de miséria. Isso nos faz pensar que as únicas palavras que nós devemos dar ouvido são as palavras de Deus. São as únicas palavras. Glória a Deus. Quem entendeu? Quem entendeu? Glória a Deus. Gente, desculpa aí o andamento, mas é porque realmente com um braço só é mais difícil, tá? É mais complicado, mas estamos aí na fé para Deus nos abençoar a todos, amém? Amém. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, hoje foi a quarta-feira do Espírito Santo, dia de santificar, dia de deixar as preocupações de lado e dar ouvido à palavra de Deus, porque como já havia dito, o
O que nos leva a crer que a única coisa que nós devemos dar ouvido é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que a gente venha ser abençoado e não nos deixemos enganar pelo inimigo. Porque o inimigo ele vai usar várias pessoas, tá? É inevitável. Vai usar muitas pessoas. Agora, 9 e 7 está acabando já a reunião. Mas antes, vamos honrar a casa de Deus? Levante suas mãos para o céu. Você que trouxe, de repente, uma oferta. Você que trouxe seu dízimo, seu voto. Apresente a Deus agora as suas mãos. Deus vai abençoar grandemente. Porque Deus não é injusto para ver as suas obras. Porque Ele vai recompensar a cada um mediante a fé. Feche os olhos. Pai amado, que em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um desde já. Abençoa a vida, abençoa os caminhos, prospera, meu Deus, grandemente a cada um. Não para que ele venha lutar, nem que ele venha passar por cima de pessoas, não, mas para que eles venham abençoar a tua obra, Pai. Para que eles venham, meu Deus, te honrar com as primícias, meu Deus, fala o Senhor. Porque, meu Deus, as primícias são lei do Senhor, meu Deus. E se não fosse, não tivesse escrito, assim não sucederia. Então abençoa, prospera, consagra as mãos de cada um, para que eles venham ter um mês próspero e abençoado, e uma vida contigo, almejando o teu altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem na frente, recebe a unção na palma da mão, em nome de Jesus. Você que acompanha pela internet, no YouTube, no Facebook, você pode agora mesmo estar ofertando à casa de Deus esse ministério, Igreja Rocha de Sião, um ministério que tem pregado a palavra da verdade, a palavra de salvação, e você pode fazer através da conta bancária do Santander, está aparecendo aí no seu visor agora a conta. Ou também, se você tiver facilidade com o aplicativo do seu banco e você tiver o Pix, você pode também estar fazendo pelo Pix, através do Pix. O Pix é o CNPJ desta instituição, Igreja Evangélica Rocha de Sião. Igualmente, uma conta está aparecendo no seu visor agora, nesse momento.